Olá para você que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência. Está começando mais uma edição do Conhecimento da Fé, um programa dedicado à leitura da palavra, à catequese, ao conhecimento da fé de nossa igreja. Uma alegria poder entrar na sua casa, no seu trabalho, estar na sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Vamos iniciar pedindo a luz e a força de Deus, o Pai Eterno, sobre cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pedindo a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite muito especial a fazer para você. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para deixar a sua mensagem ou seu pedido de oração. Ou envie uma mensagem para nós pelas nossas redes sociais. Faça parte desta obra de evangelização e contribua com o crescimento desta família de amor. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo número 623506-9800. Ou ainda acesse o nosso portal paieterno.com. E se você está com o seu smartphone, lá na sua loja de aplicativos, baixe gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno e saiba de tudo da nossa programação. Nós seguimos nos preparando para vivermos o jubileu do ano que vem, em 2025, Peregrinos de Esperança, com base na coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 cadernos. Aqui no Brasil, foi traduzido pelas edições CNBB. E neste programa nós vamos rezar, nós vamos aprofundar sobre o tema do 12º caderno, que fala sobre o domingo. Este tema que está presente na Constituição Sacrosanto Concílio e que é de autoria do padre Giuseppe Midilli, diretor do Gabinete Litúrgico da Diocese de Roma e professor de liturgia pastoral no Pontifício Ateneu Colégio Santo Anselmo, em Roma. E para nos ajudar a refletir sobre esta temática do 12º caderno, a temática do domingo, eu tenho a alegria de ter dois convidados. Estamos separados pela distância, mas unidos aqui pelos meios de comunicação. Está comigo no estúdio a Ângela Maria de Carvalho Freire, teóloga, especialista em Bíblia e liturgia e é membro da rede Celebra de Liturgia. Ângela, além de tudo isso, minha colega de teologia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, e aprofundando um pouquinho a nossa fé. Isso mesmo. Estamos todos aprofundando. É isso mesmo. E está conosco, em comunhão, através dos meios de comunicação, o padre Márcio Pimentel, da Arquidiocese de Belo Horizonte, especialista em liturgia e também membro da Rede Celebra e da equipe de reflexão da Comissão de Liturgia da CNBB. Padre Márcio, bem-vindo. Muito obrigado. Como a Ângela disse, é uma alegria poder vencer a distância e estar em comunhão, conversarmos um pouquinho sobre o domingo. E eu começo justamente falando sobre essa proposta, né? Porque esse 12º caderno traz uma reflexão toda própria acerca do domingo. Padre Márcio, quando falamos desta proposta da reflexão do valor do domingo, nós podemos relacionar fundamentalmente com o evento do Concílio Vaticano II e da Constituição Sacrosanto Concílio, que nos ajudou a olhar a liturgia de uma forma totalmente, por assim dizer, renovada.
Exato. Primeiramente, esse material, né, você acabou de apresentar rapidamente, e citando o caderno 12, né, esse caderno dos concílios, a grande proposta do Papa é que a gente retome toda a riqueza que o Concílio Vaticano II nos proporcionou, né, querendo renovar a Igreja. Então, como Paulo VI gostava de dizer, começou-se pela forma mais adequada, né, por aquilo que nos distingue, né. Os bispos em Medellín diziam: quando a Igreja reza, quando a Igreja celebra, ela é mais ela mesma, né? Então a gente começou bem, começou com o Sacrosanto Concílio, que é um documento que fala exatamente da vida de oração, da celebração litúrgica, né? Então, nesse caderno 12, tratar do domingo, estando ainda numa distância de 60 anos do concílio, é ainda algo, eu diria, urgente, né? Fundamental. Existem várias realidades que existiam à época do concílio e que nós ainda, pela reforma litúrgica, pelo modo como a acolhemos, nós, diria, não conseguimos completamente, né, implementá-las, ou alguns desafios não conseguimos vencer, né? Mas isso é muito próprio do caminho conciliar, ou de um caminho conciliar, né? Exige tempo, exige paciência, né? Então, fundamental tratar do domingo, né? Porque ele, como o caderno vai deixar muito claro, o dia do Senhor, ele recorda o eixo, né, da vida cristã, né, da vida de quem decidiu seguir Jesus, né? Sem domingo, como diziam os mártires de Abitene, a gente não dá conta, né? Então, acho que passa por aí, né? A importância de tratar do domingo, né? Ângela, quando a gente fala da semana, eu gosto sempre lá na paróquia de falar para as pessoas, né? Que dia que começa a semana? A semana não começa na segunda-feira, né? A semana não começa na segunda-feira. Pode ser a sua semana de trabalho que começa na segunda-feira, mas a semana começa no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Isso, né? Mesmo. E é o dia importante para todos nós cristãos, né? Olha, eu gosto de ilustrar muito que desde Gênesis, né, quando foi criado o mundo, quando Deus criou tudo, né, ele, no sétimo dia, ele descansou. Para as pessoas entenderem por que existe o domingo. Ele descansou porque isso para nos dizer que o homem, ele tem que trabalhar, ter suas atividades, mas ele tem que descansar. E esse descanso requer a nossa aproximação e nosso relacionamento com Deus. Porque Deus sabe, por que ele diz para descansar no sétimo dia? Porque ele sabe que nós precisamos dele, né? Então, por isso que sempre existiu o domingo, sempre não. O sábado, né, que hoje até pelos judeus, eles ainda descansam no sábado e nós o domingo, mas tem porque todo o sentido de ser o domingo. É verdade. Padre Márcio, quando o Papa Francisco, na carta apostólica Desiderio Desideravi, ele diz sobre o domingo, vou citar aqui as palavras do Papa. O domingo, antes de ser um preceito, é um dom que Deus faz ao seu povo. Por esse motivo, a Igreja o guarda como um preceito. Quando a gente fala de preceito, a ideia antiga dá uma impressão de lei pesada, né? Você tem que cumprir a lei enquanto preceitual. Como é que a gente pode entender essa relação de dom e de preceito? E hoje volta, né? Às vezes é tão engraçado a gente ver nas redes sociais, quando existem duas celebrações das quais a gente é chamado a participar, né? Quando, por exemplo, o Natal não cai no sábado, ou um preceito, a gente cumpre o preceito em nenhuma, tem que ir nas duas, né? De fato, é um negócio engraçado.
Mas eu acho que o Papa recoloca a questão porque, em primeiro lugar, se a gente pensar apenas na linha da obrigação, né, eu acho que a gente condena a liturgia à dimensão do mérito, né? Ou seja, isso tem a ver, inclusive, com uma mentalidade anterior ao Concílio Vaticano II, né? Presente, inclusive, em documentos que tratam da liturgia, que falam do culto litúrgico como o exercício da virtude da religião, né? Então é virtuoso participar das celebrações, etc. Essa perspectiva muda, né, com o Sacrosanto Concílio, onde a liturgia é assumida, como disse, como eixo da vida cristã, né? O concílio diz, os padres conciliares dizem, não existe atividade mais excelente do ponto de vista da eficácia pastoral que a celebração litúrgica, toda a celebração litúrgica, não apenas a Eucaristia, importante, né? Então, trata-se, na verdade, não de termos uma obrigação como que imposta de fora para que a gente a realize, né? Mas trata-se de um dom oferecido a nós pelo próprio Senhor, e um dom que deve ser cultivado, recebido e cultivado, né? E a obrigação tem a ver com o ato de liberdade de aderir a este que cria, né? No caso, o domingo, né? Então, o preceito aqui vai na linha da responsabilidade para com esse dom, né? É uma expressão de acolhida desse dom, né? Eu penso que essa relação entre preceito e dom esteja situado nessa dimensão. É evidente que não dá para a gente não conceber uma perspectiva de obrigação, né? No sentido de que toda relação de aliança, por exemplo, né, ela traz consigo obrigações que são inerentes, são próprias, né? Se você se casa com alguém, existem obrigações inerentes àquela relação, né? Existem responsabilidades, né, das quais você deve dar conta. Então, eu penso que o preceito deva ser lido nessa perspectiva, né? Não de uma imposição externa, né, mas como a consequência de um ato de liberdade, né? Porque a gente aderiu ao Senhor, precisamos encontrá-lo e a gente, então, acolhe a maneira com a qual Ele mesmo quis ser encontrado geração após geração. Eu penso que a coisa vai um pouquinho por aí. Perfeito. Ângela, quando você, por exemplo, dizia na sua última fala de que antes da experiência cristã se referenciava ao sábado, por que se evoluiu, então, de guardar o sábado na experiência da antiga aliança para o domingo na experiência que nós fazemos nas comunidades cristãs católicas? Sim, é muito importante tudo isso aí, a gente ter esse conhecimento. Por que é o domingo, o primeiro dia da semana? Porque pela ressurreição de Jesus Cristo, Ele ressuscitou, né, na madrugada de domingo, que as mulheres foram ao túmulo, né, e estava vazio e o anjo anunciou que Ele havia ressuscitado. E também, o Wellington, Jesus, Ele sempre, ressuscitado, Ele sempre apresentou a seus discípulos no domingo, no primeiro dia da semana. Quando os dois discípulos caminhavam para Emaús, né, ele era domingo e ele aproximou dos discípulos, né, e ali proclamou a sua palavra, assentaram numa mesa e no partir o pão eles reconheceram Jesus. Foi no domingo que os discípulos estavam reunidos e o ressuscitado chegou até eles, né? Mostrou os sinais da sua paixão, né? Ceou com eles e deu a paz para eles, né? E foi no domingo, primeiro dia da semana. E também que ele apareceu para os discípulos, né? E quando Tomé
quando ele apareceu para Tomé, e Tomé reconheceu a ressurreição de Jesus. Então, para nós vivermos a centralidade da nossa fé, que é o mistério pascal de Cristo, sua morte e sua ressurreição, a ressurreição, para todos nós, né, é o maior acontecimento do mundo. É o que dá sentido à nossa vida. O que dá sentido à nossa vida e valor na nossa vida é que nós somos imortais, nós não estamos aqui por acaso, mas aqui é uma passagem, né? E a ressurreição nos dá toda essa certeza. Então, por isso que domingo é o dia mais importante para todos nós cristãos. Perfeito. Padre Márcio, quando o padre que escreve esse 12º caderno, o Padre Giuseppe, ele escreve a introdução, achei muito interessante a introdução que ele faz, porque no primeiro parágrafo da página 10, ele diz o seguinte: todo o povo de Deus é destinatário desse dom. E aí, que dom é esse? O domingo, né? Por sua natureza, a liturgia é de fato popular e não clerical, sendo, como ensina a etimologia, uma ação para o povo, mas também do povo. E é a ação que o próprio Deus cumpre a favor do seu povo, mas também a ação do povo que ouve Deus, que fala e reage louvando, invocando, acolhendo a fonte inexaurível de vida e de misericórdia que flui dos santos sinais. É muito interessante o que o padre coloca, porque ele também traz esta fala, na sua origem, é a fala do Papa Francisco na 68ª semana de liturgia, lá em Roma. E ele traz esse elemento de que não é clerical, porque nós observamos muitas pessoas ainda imporem de uma forma talvez equivocada que missa ou participação das celebrações no domingo seria uma realidade essencialmente, por assim dizer, clerical ou da hierarquia, quando, na verdade, a palavra liturgia, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu me lembro que foi fundamental para abrir horizontes, os olhos e o coração, né, Ângela? Quando nos explicaram lá o significado de liturgia, porque é o que nós celebramos no domingo, o que nós celebramos nesses momentos fortes, mas liturgia não é uma obrigação, uma tarefa somente do clero, mas é um dom dado a todo o povo. Acho que são dois aspectos importantes da palavra, né, etimologicamente falando, né? Ação e povo, né? E aí acho que o concílio ele legitima uma virada que foi sendo construída mais ou menos no percurso chegando até o concílio de quase um século, né, com o movimento litúrgico. O Concílio Vaticano II, com o Sacrosanto Concílio, a Constituição Litúrgica, legitima esse percurso, assume, né, os frutos desse caminho experimentado pelo movimento litúrgico, que concebia, em primeiro lugar, a liturgia como não sendo algo próprio do clero, próprio daqueles, né, que são ordenados, né? Mas o movimento litúrgico recuperou a compreensão de que a liturgia ela tem por sujeito a igreja toda, né? Isso é antigo, né? Não é uma novidade do concílio, isso foi recuperado, né? A questão é que, com o passar do tempo, a maneira de gerir a vida litúrgica e de celebrar, né, foi levando as pessoas a esta compreensão redutiva. Isso tem a ver, por exemplo, com o desaparecimento, praticamente, da ministerialidade batismal, eu diria assim, né? A gente tem uma fase na liturgia em que, da história da liturgia, né, em que
o que nós temos em termos de sujeito que celebra, a comunidade reunida, a assembleia, né? O que nós temos é uma experiência de distribuição, né, dos vários serviços, né? Aqui a imagem dos vários membros, né, de um só corpo, os vários carismas, né? Então, isso é vivido de maneira explícita quando se celebra, né? Mas isso vai se modificando com o passar do tempo, né? A ponto de nós chegarmos a uma estrutura celebrativa, se pensarmos na missa, por exemplo, em que o povo praticamente tornou-se espectador, né, de algo que se passava diante dele, né? Como se fosse possível delegar o relacionamento que temos com o Senhor, porque a celebração, toda a celebração litúrgica é isso, uma relação que a gente estabelece com o Senhor, como se a gente pudesse delegá-la a um outro para realizá-la por nós, né? Então isso foi se cristalizando, eu acredito, né? De modo que a gente chegou como diz a teologia, né? Vocês estudaram isso, devem lembrar, a gente chegou a tratar os sacramentos como celebrações que precisam de 3 coisas para serem realizadas, né? Que é a matéria, a forma e o ministro, né? E não o exercício ministerial, que exige vários atores, né? Então, eu penso que o que o concílio fez foi recuperar esta noção de que o ato de culto, ele é exercido, ele é um exercício de toda a comunidade que se estrutura, que se organiza ministerialmente, onde as pessoas têm um papel próprio, né? Né, no ato de culto, na celebração. E aqui a gente não está falando necessariamente dos ministros, sejam eles ordenados, não é? O bispo, o presbítero, o diácono, ou os ministros instituídos, ou que servem como, porque a eles lhes foi confiado ministérios como o leitor, o salmista, o cantor. Estamos falando que quando se celebra, a comunidade o faz ministerialmente, né? É um tipo de relação que se estabelece. Então, acho que essa é a primeira coisa que fica clara com o Sacrosanto Concílio, né? Então, essa coisa, né? Quer dizer, é o povo de Deus reunido, né? Formando um só povo, agindo como se fosse uma só pessoa. Isso é fundamental, porque, e aí é o segundo aspecto, esta ação deste povo reunido, congregado, tornando-se um só, são coisas que a gente quer dizer com a palavra assembleia, né? Esse povo age como sendo uma só pessoa, e essa pessoa é Cristo. Perfeito. E aí a atenção recai na palavra ação. A liturgia é a ação. A gente redescobre a ação, né, como estando no fundamento da fé cristã. Isso é fundamental. É algo que, de algum modo, a gente havia também perdido ou esquecido, né? A gente foi passando para o mundo da contemplação, de uma certa interioridade, onde a corporeidade, o corpo, né, as relações, elas eram postas, de certo modo, no ato de culto, em segundo lugar, etc. Né? Então, eu penso que vai por aí. Essa é a redescoberta da palavra liturgia. Perfeito. Pode completar um pouquinho? Nós vamos para um rápido intervalo, tá. Nós temos que voltar daqui a pouquinho e a gente volta com a Ângela, completando então essa realidade que o Padre Márcio nos ajudou a compreender sobre a liturgia, a sua celebração e essas 2 palavras, né, fundamentais, ação e povo. Nós estamos falando sobre o 12º caderno do concílio, o domingo. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre o 12º caderno do concílio, que trata do tema O Domingo. E falando com o Padre Márcio Pimentel, da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Ângela Maria aqui, da Arquidiocese de Goiânia, membro da Rede Celebra, teóloga e especialista em Bíblia e Liturgia. Ângela, no primeiro bloco o Padre Márcio nos ajudou a fazer esse percurso, nos apresentou estes 2 elementos fundamentais que foram resgatados pelo Vaticano II, a questão de ação, povo, que estão presentes na palavra
liturgia. Você queria completar, fica à vontade. Sim, é ação, povo, né? Existem duas ações. Então, é a ação de Deus, né? Ele é o maior litúrgico, né? Porque ele está derramando a sua luz, seu espírito e transformando o povo. É a ação de Deus sobre o povo e a ação do povo, né? Que louva, agradece, responde às orações. Então é a ação do povo a Deus, né? Eu acho isso fundamental. Quando a gente observa isso também, Ângela, nas atividades que você dirige quando das conferências sobre liturgia, da graduação, você tem essa oportunidade de ver as pessoas também surpresas ou surpreendidas dessa fundamental tarefa que é de todo o povo de Deus, que inclui as suas diversas realidades, as diversas condições de cada um? Sim, é muito importante a formação, muito importante, porque desperta, né? Desperta aos que estão participando, né? Todo esse sentido de celebrar, né? Que quando nós estamos celebrando, nós estamos também, Deus está ali derramando sua luz, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebramos o mistério pascal, mas enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, respondendo às orações, cantando, Deus está agindo em nós. Então é a ação de Deus agindo no povo e o povo louvando a Deus. É assim que nós somos também transubstanciados, né? Transformados durante a celebração, principalmente na participação da liturgia eucarística. Padre Márcio, existe uma diferença, e aí aqui é colocado no livro, uma diferença da liturgia dominical com a liturgia cotidiana, semanal. São elementos que estão previstos ali na instrução geral do Missal Romano e que nos mostram que são essenciais na celebração dominical da missa, por assim dizer. Ok. Então, sobre a primeira questão, né, se a diferença, toda a diferença, né? Nós, no domingo, nos reunimos, a Ângela falou disso, né, rapidamente, nós nos reunimos obedecendo a ordem do Senhor de celebrar o seu memorial, né? Então, a gente, se a gente quiser dizer com palavras tradicionais, a gente santifica o domingo, a gente faz a experiência da santidade no tempo, né? Reservando este dia por causa do significado dele para os cristãos, que é o mistério da morte e ressurreição do Senhor, né? A experiência narrada biblicamente, não é, nos evangelhos, diz desta importância do domingo por ser a ocasião do encontro com o ressuscitado, né? É isso que marca. E o Senhor nos deixou, né, a celebração eucarística como a maneira de continuar a encontrá-lo, né, depois que ele, morto e ressuscitado, volta para o Pai. Né? Teologicamente, trata-se disso. Né? Então, nessa perspectiva, as celebrações do domingo, elas são fundamentais. Não há como ser cristão sem celebrar o dia do Senhor. Né? Aí a gente lembra da publicação do Papa, né, São João Paulo II, né? Dies Domini, que ele falava de maneira muito bonita de todas as dimensões do domingo, né? É o dia do Senhor, mas é o dia da igreja, mas é o dia do ser humano, por aí vai. Em relação às celebrações eucarísticas do dia de semana, se você, a igreja até fala assim, né? Se você puder participar, né? Que bom, você, né, aproveite, né? Então, há uma distinção, e uma distinção que se exprime, inclusive, pelo próprio programa, né, ritual, pelo modo como os elementos da celebração são dispostos ou aparecem
para o dia de semana e para o domingo, né? A gente não faz tudo que faz no domingo nas celebrações feriais, né? E nem faz do mesmo jeito, né? Então isso é para marcar esta diferença. O próprio ciclo de leituras, né, como a gente diz, é diferente, né? A gente tem no domingo o ciclo trienal, né? Cada ano dedicado, vamos dizer, a um evangelista, enquanto durante a semana a gente celebra com um ciclo bienal, né? É assim que fala, né? Bienal. Ciclo de 2 anos. Né? A gente, ano par e ano ímpar, conserva-se o evangelho, é o mesmo, mas a primeira leitura e o salmo, eles mudam, né? Então, assim, tem uma grande diferença, com certeza. Com relação a... por favor, Padre Wellington, se repete, era com relação às... As diferenças da celebração da semana para o domingo previstas pela introdução geral do Missal Romano, né, que agora recentemente o Brasil teve acesso aí a essa terceira edição, né, na sua tradução para a nossa língua, e que veio enriquecido com aquilo que essa nova tradução redescobriu, né, dessa proposta de liturgia, de celebrações. Então algumas das coisas eu falei, né? Sim. Então a gente tem, do ponto de vista estrutural, né, a gente tem 2 partes, né, sempre. Né, liturgia eucarística, liturgia da palavra, liturgia eucarística, introduzidas pelos ritos iniciais e concluídas pelos ritos finais, isso sempre. Mas os elementos, eles se diferenciam um pouquinho, né? E a igreja o faz, por exemplo, omitindo. A gente, dia de semana, por exemplo, não entoa o hino de louvor. Dia de semana a gente tem uma leitura só, né? Dia de semana a gente não professa a fé com a profissão de fé, né? A gente não recita, não canta o creio, como nós dizemos, que é um dado interessante em relação à celebração dominical, porque a profissão de fé é um elemento que entrou depois na história, né, da Eucaristia, ela entrou depois da forma, né, ritual da Eucaristia, entrou depois, e tem a ver com a experiência batismal, né, e é um elemento de distinção em relação à missa ferial, exatamente porque o domingo é o dia em que a gente recorda o nosso mergulho no mistério pascal, né? Sendo a Eucaristia sacramento da iniciação, cada domingo a gente revisita a fonte, né? Então, isso aparece, por exemplo, na estrutura da missa, quando, dia de semana, a gente não recita o creio, só se for solenidade, né? Mas, nos outros casos, a gente não o faz, né? E na maneira também, não é, de celebrar, né? Então, enquanto no domingo, por exemplo, a gente vai dedicar maior atenção ao modo, né, por exemplo, a questão do canto, né, a própria ornamentação do espaço, então todos esses outros elementos que não são elementos verbais, né, não são texto, né, ou não são fala, mas que são importantíssimos, não é, para exprimir, no caso, a diferença entre a celebração do dia de semana e a celebração do domingo. Isso é importante. Existe uma espécie de... A gente usa o termo até de reserva. Tem uma reserva simbólica que a gente faz, né? Não só para os tempos fortes, como, por exemplo, na Quaresma, né? A gente não canta o aleluia, a gente não canta o hino de louvor. Uma reserva simbólica. A gente não usa flores, reserva simbólica. A gente também tem uma reserva simbólica em relação ao domingo. Não é a mesma coisa. Não pode transparecer da mesma forma. Agora, existem elementos que continuam. E que às vezes a gente não os faz porque é dia de semana e devia fazê-los, porque fazem parte do ordinário. Por exemplo, a procissão com os dons, né? Os ritos ofertoriais bem feitos, né? Às vezes o pessoal diferencia muito com isso. No dia de semana não tem a procissão com os dons, mas domingo tem. Não, esse é um elemento, por exemplo, estável. A gente tem em qualquer forma de missa. Faz parte do ordinário, inclusive a pedido do Paulo VI, para que o povo tivesse a oportunidade de participativamente da oferta de Cristo, oferta do sacrifício, né? Então acho que vai um pouquinho por aí. Eu não sei se eu consegui responder.
Sim, eu acho que é uma realidade fundamental, tendo vocês dois nesse programa, da gente aprofundar a essencialidade das realidades que nós estamos refletindo, no caso, o domingo. Porque existe muito ainda, infelizmente, no desdobramento do interesse, né, ultimamente falando, né, do interesse para com o dado litúrgico da vida da igreja, entre pode e não pode, certo e errado, questões muito acidentais e que acaba empobrecendo e reduzindo o mistério quando se procuram respostas ou formas somente da aparência e não vivendo a essência. A Ângela está aqui com a gente também na sua experiência do dia a dia, Ângela. Acredito que as pessoas começam, né, no caso as equipes, né, lembrando do papel das equipes aí que preparam a liturgia, que participam na organização da liturgia dominical. Nós podemos dizer o dado fundamental de não se chegar, de não se fazer sem antes preparar, né? Estar em sintonia com o mistério celebrado do dia do Senhor. Sim. Sim, isso é muito importante, a preparação, né? A preparação, primeiro ver o texto do evangélico, o texto do evangelho está se referindo, né? O tempo litúrgico, tudo isso para nós prepararmos, para celebrarmos bem, né, o dia do Senhor, o que é o domingo. Eu queria também, referindo a importância do domingo, né, é que nos 3 anos, referindo à palavra de Deus, nesses 3 anos, A, B e C, né, nós passamos por todos os textos bíblicos, né, tanto do Evangelho quanto do Antigo Testamento e as principais partes do Antigo Testamento e todo o texto do Novo Testamento. Então, Wellington, em 3 anos, nós estudamos a Bíblia. Nós aprofundamos, nós refletimos, né? Refletimos e vivenciamos, né? E trazemos toda a mensagem bíblica para a nossa vida. Padre Márcio, quando falamos das celebrações do mistério de Cristo no ano litúrgico, aqui no Brasil há um esforço, e eu acho isso muito importante lembrar, né, de que as pessoas vivam as solenidades, as celebrações, até mesmo aquelas que estão móveis no calendário, que sejam transferidas para o domingo, para o dia do Senhor. Por que dessa necessidade? Por que é feito isso com muita frequência aqui no nosso país? Eu acho que isso responde também a um dado conciliar, né? E um princípio até que está presente nos livros da Reforma Litúrgica, nos rituais. Na instrução do Missal Romana isso aparece com muita frequência, né? Mas nas instruções que nos ajudaram a acolher o concílio, né, e a sua reforma litúrgica, que é uma atenção e uma fidelidade ao sujeito da celebração, que é o povo, né? Uma fidelidade que deve ser vivida em diversas maneiras, diversas formas, né? Em relação a essa mobilidade, não é, das celebrações, claro, isso tem a ver já com o reconhecimento da vida corrida, não é? A gente não vive mais em um tempo em que o nosso modo de lidar com ele nos permite, por exemplo, não é, dia de semana nós nos reunirmos, não é, para celebrar, por exemplo, né? Não é simples mais, infelizmente, né? A vida é muito frenética, né? Então, em atenção, né, a isso, que os países têm a liberdade de, em relação às solenidades, deslocá-las para o domingo, porque existem precedências, né?
a gente tem tem uma tabelinha, né? Em um documento que é as normas, né, para o ano litúrgico. Então a gente tem lá, né? São três graus de precedência, né? Então tem a ver com isso, né? Com esse cuidado pastoral, né? Porque existem experiências do mistério pascal, por exemplo, vividas por certos personagens santos, né? Que nos é dada a possibilidade de que é importante que nós façamos, né? Passemos por essa experiência, né, celebrativa. Então se transfere para o domingo, né? Por exemplo, a gente pode lembrar São Pedro e São Paulo, né? Com relação às festas do Senhor, isso é mais claro, porque em se tratando do próprio Cristo, né, de aspectos ou momentos da vida do Senhor, né, a gente também as queira celebradas no domingo, porque facilita a adesão das pessoas, né, a este momento. Por exemplo, a Ascensão. Existem lugares onde a Ascensão ela é celebrada na sexta-feira, se não estou equivocado agora, na sexta-feira anterior ao 7º domingo, né? Ou seja, quando dá os 40 dias desde o dia de Páscoa, ali se celebra a Ascensão. No Brasil, a gente transfere para o 7º domingo da Páscoa, né? Então, eu acredito, Padre Wellington, que tem a ver com isso. Certo. Sim, nós vamos para o rápido intervalo para voltar no nosso último bloco e falar sobre como as nossas comunidades podem viver bem esse dia do Senhor, o domingo, tema da meditação de nosso conhecimento da fé desta semana. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, falando sobre o 12º caderno da coleção Cadernos do Concílio, que trata do domingo, o dia do Senhor. Estão conosco o Padre Márcio, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e a Ângela, que é teóloga e membro da rede Celebra de Liturgia. Ângela, o Padre Márcio falava para a gente então dessa realidade de celebrar o mistério de Cristo no domingo, no dia do Senhor. Você chamou a atenção para essa importância da comunidade que se reúne. É também o dia, por assim dizer, no capítulo 4 desta publicação, o domingo é dia da Assembleia. Por que o domingo é o dia da Assembleia? Porque sendo o domingo, né, o dia do Senhor, o dia é dia então de confraternização, de festa, certo? Dia de encontro, dia da comunidade. Então, por isso que é reservado, né, para o dia do Senhor, a importância do dia do Senhor, para que todos nós possamos participar desse mistério pascal de Cristo, né, mas nos confraternizando, nos encontrando, né? Então, o que é importante no domingo? O encontro com a comunidade, participar da celebração, ouvir a palavra de Deus. E nós podemos lembrar, Ângela, que Cristo está presente nessa comunidade. Sim. Porque a comunidade, nós falávamos isso, Padre Márcio, aqui antes do programa, a comunidade é o corpo, né, de Cristo, né? É a igreja de fato. E eu acho que esse é um dos avanços talvez mais fundamentais do Concílio Vaticano II na compreensão da natureza da igreja. Até então, olhar a igreja como a representação daquilo que nós tínhamos desde da questão estética, né, do tijolo e do cimento, né, ou da questão da função, né, na hierarquia. O Vaticano II dá um salto fundamental de compreender a igreja como povo de Deus. E eu acho que aí está, digamos assim, embicado, né? Está junto essa afirmação do capítulo 4. O domingo é o dia da Assembleia.
onde 2 ou mais pessoas estão reunidas, eu estou no meio deles. Perfeito. Então, né, até celebrando essa palavra de Jesus Cristo, né? Ele está no meio de nós, Ele quer o nosso encontro, Ele quer estar com a comunidade. É muito importante para o ser humano, é uma necessidade do ser humano. Perfeito. A pessoa que não participa da comunidade, que não festeja a sua vida, que não ouve, não procura esse relacionamento com Deus, ela vai só se deteriorando. Fica mais pobre, né, a semana, né? Fica mais pobre a semana. Perde todo o sentido da vida. Tanto é que aqui no documento, no caderno, né, vai lembrar a carta apostólica de São João Paulo II, que o padre Márcio fez a lembrança, a Dies Domini, onde o Papa dizia que domingo é o dia da Assembleia, porque é o dia em que a comunidade, livre das incumbências do trabalho, responde à convocação do Senhor, reunindo-se para celebrar a ceia eucarística, que a torna povo santo. Padre Márcio, queria que o senhor falasse um pouco também disso, né? É uma tarefa de todos nós, né? Vocês falando disso, eu lembro de 2 coisas. A primeira é da oração eucarística para diversas circunstâncias. Todas as 4 mantêm esse inciso do pós-santo, né? Essa parte do chamado pós-santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, vós sois bendito, né? Porque o vosso Filho está presente no meio de nós quando nos reunimos em seu amor, né? Esse dado de que o Senhor está presente na medida em que nós, vou usar o termo do início, obedecemos ao seu mandato, não é? De nos relacionar uns com os outros da mesma maneira com a qual Ele relacionou-se com nós, né? O mandamento do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele é a medida do amor, que é o amor filial, né? Que gera entre nós fraternidade. O amor de Jesus é um amor que exige o outro, necessariamente, para dizer que a fé exige o outro, na verdade, né? A fé para um cristão é o exercício da vida filial, né? E a vida cristã não pode ser vivida sem uma comunidade, porque é ali que a gente encontra o outro a quem a gente vai devotar atenção, dedicar-se no serviço, compartilhar quem somos e tudo mais, né? Então, a celebração, ela realiza isso. Ela realiza esse necessário encontro das pessoas, né? Mas não só no plano sociológico, né? De pô-las juntas, né? E para estabelecerem uma relação, mas para que elas, por meio da relação que travam umas com as outras, elas se tornem um só corpo. E aí a experiência da Eucaristia como comunhão, né? Aí é o pseudo Dionísio Areopagita que diz isso, né? Quando ele vai explicar, fazer a mistagogia da celebração eucarística, e é um dos primeiros escritos que sistematizam, de certo modo, teologicamente, vamos dizer, a celebração eucarística, ele diz isso, ele fala, quando vai falar do sacramento da Eucaristia, ele chama de a Santa Sinaxe, a Santa Comunhão, ou a Santa Reunião, a Santa Assembleia. Ou seja, eu acho que o primeiro desafio para nós é redescobrir que o domingo, ele não é dia de missa apenas, no sentido de que eu vou à missa, né? Ele é dia de fazer assembleia. O domingo é dia da Santa Comunhão. O dia é o dia da igreja, de nos tornar um só corpo. E o sacramento pelo qual a gente faz densamente essa experiência de nos tornar um só corpo é a Eucaristia. Perfeito. Ou seja, e a missa, eu gosto de pensar assim, eu ouvi isso de alguém, eu não sei mais de quem foi, mas, e a missa, a gente vai em qualquer lugar. Agora, fazer assembleia, tornar-se um com os irmãos, isso é diferente. E isso é importante porque isso reflete um compromisso comunitário, né? Isso dá uma fisionomia à comunidade. Isso edifica, e aí tem sentido dizer que a Eucaristia edifica a igreja,
né, que a Eucaristia faz a igreja, de fato, né? Então eu penso um pouco por aí. Perfeito. O Wellington, toda celebração é um ato de amor, né? Há poucos dias eu estava dando uma formação, né, numa paróquia aí, e eu disse o seguinte: então, durante a celebração, não é momento de jeito nenhum da gente chamar a atenção de um, de outro, e nem o padre chamar a atenção. Isso mesmo. E eles bateram palma, sabe? Porque isso acontece muito. Porque nisto você pode dispersar a pessoa desse ato de amor que nós estamos celebrando. Então é muito importante as pessoas terem essa consciência que é um ato de amor e que nós vivemos ali o amor. E respondemos ao chamado do Senhor, né? Quando vivemos o domingo, esse dia tão especial que nós chamamos Dia do Senhor, porque é de fato, porque nós somos um com Ele na participação, na realização da liturgia. Minha gente, o tempo passou muito rápido. Padre Márcio, muito obrigado, um abraço para o senhor, Deus lhe pague. Espero contar com a participação do senhor nos próximos programas, tá bom? Será uma alegria voltar. Um abraço. Quem sabe faça uma visita até. Verdade, o senhor não vai vir aqui a Goiânia? Então, não conheço, então, quem sabe? Nós vamos dar um jeito nisso. E queremos o Padre Márcio aqui também, né, Ângela? Muito obrigado a você. Mas ele vai estar aqui em julho. Aí, olha, vamos dar um na jeito especialização. Nisso. Perfeito. Ângela, um abraço, obrigado. Obrigada também Padre pela Márcio, um abraço. Fique com Deus também. Obrigado a você, caro telespectador, por nos honrar com a sua audiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a próxima semana com mais um Conhecimento da Fé.